Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje eu quero falar com você que é amigo, que é parente de alguma pessoa que vocês acham que o filho dela é autista, que ela tem algum probleminha, só que o papai e a mamãe não aceitam, né? E aí vocês ficam meio que de mãos atadas, mas vê que a criança tem problema, né? Só que acaba eles não aceitando, então vocês não falam nada, né? Porque para não magoar, para não chatear. Mas é sobre isso. Então eu vim falar da minha experiência. Quem sabe que talvez vocês consigam ajudar eles, né? Eu desconfiava que a Sarah era autista, só que eu não falava pra ninguém, nem pra amigo, nem pro meu irmão. Aí não contava pra ninguém que eu achava que a Sarah era autista. Ela estava ali na fase de um ano e pouquinho, e as pessoas vinham, né? Parente, meu irmão, algum amiguinho, né? Oi, Sarinha, né? Brincando com ela e ela não olhava. Tava, Sara, olha que a titia trouxe. E a Sara permanecia ali na dela, né? E às vezes a pessoa falando com ela aqui do lado dela e ela não olhava e, e agia como se nada tivesse acontecido, né? Tava o presentinho, pegava a mãozinha dela, dava no presente, né? E assim foi passando o tempo, mas eu já estava naquela luta interna do meu coração, pensando, a minha filha é autista, não é autista, né? E eu ficava, como eu já disse no vídeo anterior, né? Eu ficava que nem louca aqui dentro de casa. É, Sara, 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 para ver se ela olhava para mim, né? Várias vezes eu tentava interagir com ela, eu tentava estimular ela para que ela falasse, para que ela olhasse para mim, para que ela fizesse alguma troca comigo. E naquela angústia, às vezes quando ela fazia alguma troca comigo, eu falava, ai, graças a Deus, ela não é autista, tá tudo bem. E de repente eu falava 5 vezes, 10 vezes Sara e ela não olhava, entendeu? E foi um tempo que a Sara começou a se comunicar com a minha mão, né? Ela queria água, ela pegava a minha mão e saía me puxando e punhava a minha mão na porta da geladeira. Ela queria mamar, ela pegava na minha mão, ela me puxava e colocava a minha mão na mamadeira. Aí a minha mão começou a ser a comunicação da Sara. E é lógico, né? A gente vai correndo pro YouTube, pro Google, para ver se a gente acha os vídeos que falam sobre como é o comportamento do autista. E tudo que eu via era o que a Sara era, mas eu tinha às vezes que a Sara fazia coisas que não era do autismo. Daí eu falava, não, então tá tudo bem, é coisa da minha cabeça. Daí, de repente, a Sara começava a, a fazer algumas coisas, fazer outras coisas ela não fazia. Mas como ela tinha um ano, né? Eu via muito vídeo na internet buscando informação, falava que era normal o atraso de fala, até por volta de 2 anos, né? Mas que a criança tem que soltar algumas coisas, né? Papá, mamá, né? Tata. E a Sara, às vezes, não sei, às vezes parecia que ela soltava, às vezes parecia que não, mas eu acho que o parecia era da minha cabeça, sabe? De tanto querer que a Sara não tivesse nenhum problema. E um dia na casa da minha sogra, né? Aí tem uma sobrinha minha que ela falou assim: Ô tia, sabia que minha mãe falou que a Sara é autista? Gente, uma coisa nada a ver, né? Uma criança falar. Você sabia que minha mãe falou que a Sara é autista? Entrou uma faca dentro do meu peito. Uau. E doeu. Eu falei, por que ela tá falando da minha filha? E a menina, eu falei, ela falou pra quem que minha filha é autista? Ela falou assim, tava conversando lá. E daí minha mãe falou que ela acha que a Sara é autista. Gente do céu, eu não falei com ninguém, eu agi normal aquele dia, vim embora para minha casa. Mas quando eu cheguei aqui, me deu tanta raiva. Eu fiquei tão triste. Eu senti como se ela estivesse falando pelas minhas costas.
e estivesse falando para todo mundo que a Sara é autista. Mas por que ela não veio falar para mim? Já que ela acha que minha filha é autista, por que ela não fala para mim que minha filha é autista? Ela tem que falar para os outros. Meu, eu fiquei muito triste, fiquei muito decepcionada. Eu fiquei chateada. Eu não queria nem ir mais na casa da minha sogra. E são pessoas que amam a mim, amam meus filhos. Mas, gente, é um sentimento que o pai e a mãe autista têm. Por quê? Porque eu não sei. Talvez é porque a gente quer tanto que eles sejam normal que a gente, quando alguém fala assim, parece que tá falando mal. Você entende? Então, uma dica minha. Sabe quando você chama, se você é irmão de alguém, se você é amigo próximo de alguém, né? Se você é pai, se você é mãe, gente, nada melhor do que a verdade, do que a clareza, mas em amor, sabe? Eu acho que se essa pessoa tivesse vindo aqui em casa e falado assim, Lê, eu posso te falar uma coisa? Eu sinto que a Sara é diferente. Eu acho que ela não se olha quando a gente chama. Ela acho que. Será que ela não é autista, talvez? O que você acha de talvez a gente levar ela num pediatra? Eu posso te ajudar a marcar uma consulta. Sabe aquela pessoa que não só te joga uma bomba, mas te dá uma mão? Sabe? Eu acho que o meu coração teria sentido de outra forma, porque eu fiquei com uma raiva e eu carreguei isso durante um tempo, sabe? Essa raiva. Mas foi isso também que me fez pensar. Não é só eu que estou vendo que a Sara é diferente. E foi isso que me mexeu para ir atrás das coisas da Sara. Só que, contrapartida, fiquei com ressentimento da pessoa. E, e fui levando, e fui levando. Hoje, graças a Deus, passou, tá tudo bem, né? Mas assim, e agora eu vou falar para vocês, porque tem gente, eu sou madura, eu acho que eu sou madura, né? Eu relevei, depois eu ponderei, né? Eu achei que a pessoa realmente ficou meio constrangida de chegar em mim e falar, e acabou comentando lá na conversa deles, né? E a criança ouviu, e a criança veio e jogou para mim, e assim que isso machuca a gente, né? Talvez se ela tivesse falado só comigo, né? Teria sido, não teria doído, né? Não teria feito mal para mim, porque me fez mal. Porque, infelizmente, quando a gente está nesse começo da descoberta, é autista ou não autista, a gente quer que não seja, né? Então a gente fica naquela luta, ainda mais quando a criança é pequena, está ali na fase do desenvolvimento, em que o atraso de fala é normal, em que algumas coisas é normal, você fica confuso como pai, como mãe, entendeu? Porque é normal uma criança atrasar a fala, né? Mas mesmo assim, você precisa investigar, né? Porque o autista, quanto mais cedo você entrar ali com uma terapia, com um estímulo, ele pode desenvolver, você entendeu? E sendo que os autistas, eles têm os níveis, né? O 1, o 2, o 3. E vamos fazer um vídeo também explicando para vocês sobre esse nível de suporte, né? Nível 1 é que precisa menos suporte, nível 2 mais ou menos, nível 3 precisa de muito suporte, a criança não faz quase nada sozinha. Mas é isso, gente. Então, sejam francos, sejam sinceros, sejam verdadeiros. Quando vocês acharem alguma coisa de um filho, de um amigo de vocês, de um parente de vocês, que vocês acham que é autistas, mas os pais não aceitam, gente, marca um almoço, marca um café da tarde, vai na casa da pessoa, sejam claros, em amor. Fala assim, ó, a gente ama a vida de vocês, a gente ama a vida da criança, e eu queria falar para você que eu andei olhando, ou vê na internet também, pesquisa quais são os sinais que um autista, que você pode achar que a criança é autista, sabe? E muitos sinais são claros, gente, sabe? Sobre o autismo. Porque o autista, ele não se relaciona, né? Olha só, você chamar uma criança e ela não olhar, né? Se você bater palma, até o cachorrinho quando late, a criança olha, né?
Então, isso é um dos sinais. O atraso de fala, junto com isso, é um sinal maior, né? Que mais? Andar na pontinha dos pés, às vezes, sabe? A criança anda na meia ponta do pé, é um sinal. A criança não ter contato visual, você fala com ela, ela não olha para você. A criança usar sua mão como comunicação, né? Ela quer comer, ela quer pegar esse travesseiro aqui, ó. Ela usa a tua mão para pegar o travesseiro para ela. Assim vai ser no copo d'água, assim vai ser no mamar, assim vai ser numa fruta, né? Então, assim, eu acho que vocês devem falar. Ah, não quero me intrometer, o filho é deles, eles não aceitam, se falar, eles ficam bravos. Eu acho que vocês devem falar. Mas falem em amor. Vocês conhecem a pessoa, faz uma estratégia em família, em amigos, para poder chegar até eles, porque gente, quanto mais cedo essa criança tem terapia, mais ela desenvolve. A fase em que eles são pequenininhos é a fase que o cérebro deles estão ali e mais eles vão conseguir se desenvolver. E se vocês deixar de lado, não ajudar esse pai, essa mãe, porque dói, gente, dói demais a gente ficar nesse impasse. É autista, não é autista, porque a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer se abrir com ninguém, porque dói, dói no coração. E essa dúvida, a gente fica, ah, mas eu acho que não, a gente não acha que não, acho que não, acho que não, e vai atrasando e a criança vai perdendo a oportunidade de desenvolver relacionamento, fala, entre outras habilidades. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Não fica comentando, ah, eu tenho um amigo isso, ou em família, se for em família, nossa, você viu fulano? Eu acho que fulano é mesmo, mas nem fala que fulano, vixe, não faz isso, gente. Não fica comentando em família, em rodas de amigos. Uma hora ou outra acaba chegando no ouvido deles e eles vão ficar muito tristes, mais tristes ainda, assim como eu fiquei. Mas faz uma estratégia. A gente tem estratégia para tantas coisas, né? A gente tem estratégia para tudo, né? Então tem estratégia com quem vocês amam. Chega em amor, vai comendo pelas beiradas, vocês conhecem eles. Tem uma conversa franca, clara e ofereça para ajudar, sabe? O primeiro caminho que tem é ir no psicólogo, perdão, é ir no pediatra, sabe? Porque o pediatra está dentro do desenvolvimento da criança e ele vai saber, né? E se vocês ainda ficar com aquele negocinho no coração que tem pediatra, gente, abre a mente de vocês, tá? Tem pediatra que acha que não é. E pediatra, eles não são capacitados para dar laudo, para achar que é o que não é. Porque foi o que aconteceu comigo na primeira vez, que o pediatra me deu encaminhação para fisioterapia e acabou que nunca chegando essa consulta, que foi uma guia que eu fiz pelo posto de saúde, e daí eu tive que ir através da creche, pegar um laudo, um requerer da creche, e daí sim eles me deram uma atenção maior, tá? Mas se você for do particular, já fala, entendeu? Já expõe, ó, tá com atraso de fala, a gente chama, não olha, tá usando minha mão para se comunicar, não tem comunicação visual, vive, a criança vive mais isolada, não brinca com os irmãos, não dá função para brinquedo, viu, gente? Isso é muito importante também. O autista ali no comecinho, quando eles são criança, por exemplo, eles gostam de girar objetos, enfileirar objetos, brinquedos. O autista, ele não dá função para o brinquedo, né? Então, é claro os sinais, só que a gente tem que estar com o coração aberto para entender, né? Porque a gente não quer. E criança, por exemplo, o que é não dar função para um brinquedo? Tem o carrinho, né? Ela vira o carrinho de cabeça, de ponta cabeça e fica com o dedinho girando a roda do carrinho. Sendo que era para ela pegar o carrinho e ficar brum, brum, né? Então ela dá uma função para o brinquedo que não dá função para o brinquedo. Então são sinais claros. E vocês que amam esse amigo, né, esse papai, essa mamãe, sejam claros, sejam francos, arrumem uma estratégia. E quando vocês der estratégia, gente, já fala, vamos levar no pediatra. Eu conheço um pediatra muito bom, né? Ele pode, a gente pode tá falando com ele, porque é através do pediatra que você consegue um encaminhamento para os outros especialistas, né? Na verdade, esse pediatra, ele tem que te encaminhar, né?
Se você tiver condições financeiras, ele vai te encaminhar já para um neurologista. Se você não tiver condições financeiras, eles vão te encaminhar para uma instituição, tá? Geralmente é a PAI, COL, essas clínicas aí que tem para autista, sabe? Que lá tem uma equipe de psicólogo, de fono, de neuro, de fisioterapeuta, e daí eles juntam ali para estudar a criança, né? Examinar a criança e dar o laudo, né? Se é ou não TEA, beleza? Espero ter ajudado vocês. E depois eu vou falar mais também, tá, gente, sobre laudos. Laudos do particular e laudos do SUS. Qual é a diferença dos dois? Para vocês saber qual melhor vocês devem ir, você tendo condição financeira ou se você não tem condições financeiras, né? Qual o melhor caminho para seguir, beleza? Falou, com Deus. Um abraço, até mais.